aqui para nós, né, como que eu estou aqui no meio de gente que pode contribuir muito, ou melhor, construir um diálogo muito bom aqui, nós juntos. Então, fique livre para participar, para contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu sei que vai ser um tema muito bom da gente tratar. E pensar nessa questão, né, da naturalidade mais do que a intencionalidade é a gente trazer algumas provocações para nós. Eu acho que é tão fundamental. E a primeira coisa que eu quero é que a gente possa compartilhar um texto que está lá em Mateus, no capítulo de número 28, um texto que talvez muitos saibam de cor, mas que é muito bom a gente poder relembrar. Mateus 28, versículo de número 18 até o 20. Eu vou fazer a leitura aqui, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus possa nos abençoar através da verdade do Senhor e a sua palavra, que nós possamos crescer juntos aqui. E, pessoal, pensar sobre evangelismo, pensar sobre evangelização, é a gente entender o caráter de quem nós somos, né? Como discípulos do Senhor Jesus. E é curioso que quando a gente olha para esse texto, tem uma nuance aqui que muitos estão estudando agora e falando, a questão do id, se esse participo, como a gente vai entender ele, se é enquanto eu vou indo, eu entendo que enquanto eu caminho, a minha missão é fazer discípulos. E aí, a primeira coisa que eu queria que a gente começasse a pensar juntos olha, afinal de contas, esse ir fazer discípulos, como ele está relacionado com a minha vida, sabe? Como eu estou me relacionando com essa missão que Deus nos deu. Outro dia um pastor fez uma provocação e eu achei ela muito pertinente. Ele perguntou da seguinte forma, um pastor da nossa denominação, foi o pastor Samuel Cesarini. Ele fez uma pergunta em um culto dizendo assim, olha, quantas pessoas nós estamos evangelizando? E aí ele fez uma segunda pergunta também, que é, quantas pessoas nós estamos discipulando? E aí ele terminou perguntando, quais são os nomes dessas pessoas? E muitas das vezes a gente perpassa no meio desses relacionamentos de pregar o evangelho, de se relacionar com a comunidade, de vivenciar a igreja, mas tudo isso nos provoca um pensamento que eu acho que eu queria que a gente tratasse ele em dois pontos muito importantes. O primeiro é sobre a nossa origem. Então, de onde nós viemos, quem nós somos, né? Olha, de onde eu vim. Isso é muito importante, saber essa origem. E eu vou provocar isso porque eu vou ser o mais devocional, talvez. Os outros meninos são mais parrudos aí na teologia, então vou deixar a parte pesada com eles. Mas serei mais devocional. No sentido, primeiro, de nós pensarmos a nossa origem. Aquilo que nos dá a natureza de quem nós somos. Então, a primeira coisa que eu queria provocar para vocês é pensarmos, olha, nós temos um chamado que é geral, que é o chamado de sermos filhos de Deus. E pensar nisso, entender isso, é pensar qual que é o nosso local de origem. Deus não é, então, o nosso destino, não é para onde a gente está indo, mas é aquilo que nos dá origem, é aquilo que realmente nós entendemos. Eu só existo porque Deus me fez. Você só existe por causa disso. E sabendo de quem nós somos e a quem pertencemos, todas as coisas vão ganhar um sentido muito mais amplo e um significado muito mais notável para nós. Saber de onde nós estamos partindo é a primeira base para a gente entender o propósito da evangelização e como isso é tão impactante. Então, às vezes a gente não se pergunta isso pela caminhada cristã que a gente tem, pela jornada que a gente tem, e a gente acha, não, tá tudo tranquilo, a vida, mas retomar esse tema e pensar, olha, de onde eu vim? A quem eu pertenço? Olha, isso tem que ser um significado muito mais amplo para nós, no sentido de nós entendermos essa origem, vai nos dar um conforto muito maior. E é por isso que quando a gente ouve Jesus dizendo lá em João, capítulo 15, verso número 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a quem nós pertencemos? A quem você pertence? Sabe? Qual é esse senso de origem? Já parou para pensar nisso, diante dessa jornada? Diante das inquietações da alma que a gente tem, sabe? Diante daqueles momentos que a gente olha e fala, meu Deus, as coisas estão tão difíceis, estão tão complicadas, mas onde que tem um consolo para as nossas vidas? Qual que é a minha origem? E onde eu tenho essa segurança? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse juntos aqui é que nós pertencemos a Deus. E isso nos dá uma segurança inabalável. Lembrar a quem nós pertencemos é lembrar da origem da qual nós temos e é olhar para isso e entender, olha, obrigado, Senhor, porque eu sei que agora faz sentido todas as coisas que eu vou viver e fazer por causa do Senhor e de onde eu pertenço. Então, pensando nisso, imagine você aí, nas suas vidas que acontecem na jornada, o quanto essa mensagem te consola. O lembrar de que você é um filho de Deus. O quanto isso gera no seu coração conforto realmente. O quanto isso te lembra, olha, pertencer a Deus é aquilo que me dá estabilidade para todas as coisas, sabe? É o consolo que eu encontro em todos os momentos. E aí nós entendemos que pertencendo a Deus, a primeira coisa, a gente não faz discípulos para nós mesmos. A gente não faz discípulos para nós. A gente faz discípulo para aquele que é o nosso Senhor. E preparar esses discípulos, levar essa boa nova, ela vai implicar na gente lembrar essas pessoas a quem elas pertencem, a Jesus. Então a primeira provocação para nós é essa: a quem pertencemos, sabe? Eu eu vejo assim, às vezes a gente envolvido na liderança, e aqui eu ouvi, parece que todo mundo é envolvido de alguma forma, né? Tá participando da liderança, uns é casado com a filha do pastor, não é isso mesmo, Lais? Tô brincando, mas temos missionários que estão aqui no meio da gente, tem gente que está no seminário e tal, e às vezes, irmãos, a gente está tão atarefado, dinheiro do pastor no cargo, muito bom. Então, assim, a gente está tão atarefado nas demandas que a gente tem, às vezes, como igreja, que a gente prepara mensagens para as pessoas, a gente se prepara numa leitura bíblica para ensinar as pessoas, a gente prepara para várias coisas, mas a gente às vezes não se prepara naquilo que é o fundamental, de lembrar, eu pertenço ao Senhor. E é por isso que eu vou cultivar essa vida na presença do Senhor. Esse pertencimento de origem, de saber, olha, eu permaneço no Senhor todos os dias. Eu sei que estar no Senhor é aquilo que eu mais preciso. Na medida que a gente prepara isso, eu lembrei do livro do Tim Keller, que eu até juntei aqui, que é Em Busca de Deus, Tim Keller, John Piper, que é Em Busca de Deus, e ele fala sobre a plenitude da alegria cristã. E aí ele faz uma provocação para nós, que é respondendo a pergunta, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? E aí a resposta do catecismo é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E aí, o, o Tim Keller, o Tim Keller na mente, né, gente? Olha pra vocês verem. O John Piper, ele vai mostrar para nós que essa satisfação e essa alegria precisa estar em Deus. E a gente tem essa alegria em Deus. E aí, muitas das vezes, nós caminhamos e nós não estamos satisfeitos no Senhor. Nós caminhamos e nós não estamos plenamente satisfeitos em Deus. Vejam, talvez não seja a realidade de alguns aqui, mas será que você já experimentou em algum momento isso? Será que você já se sentiu assim em algum momento nessa jornada? De se lembrar de que pertence a Deus, mas de não necessariamente sentir o conforto e a segurança de falar como isso me alegra, pelo medo, enfim, pelas circunstâncias da vida. Então, a primeira coisa para a gente lembrar é que, olha, viver para a glória de Deus nos provoca esse sentimento, a gente entender verdadeiramente a quem nós pertencemos. E fazer discípulos para Jesus é um privilégio muito grande. E é algo que deve gerar em nós uma satisfação muito grande. É vivenciar isso
na essência de saber, olha, Deus, que privilégio o Senhor me permite de poder pregar o teu evangelho, de poder participar da vida de outras pessoas como um instrumento nas tuas mãos para que eles sejam transformados para a sua glória. Pertencer a isso e ter essa satisfação no Senhor é o que muda tudo. Então, quando a gente pensa na nossa natureza sendo transformada pela alegria de Deus na nossa vida, é a gente perceber o quanto isso molda e muda a gente. Quem lembra do episódio da mulher samaritana se surpreende ao perceber que o encontro dela com Jesus mudou ela de tal forma na sua natureza, de que ela sai anunciando. Olha, ela sai declarando aquilo que ela acabou de receber. Porque ela está tão alegre, tão satisfeita, tão contemplada naquilo que ela recebeu, que o que ela faz é o quê? Deixar brotar naturalmente. Deixar que isso flua do coração dela de forma natural. E ela começa, então, a anunciar. E o que a gente percebe no relato? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Irmãos, esse encontro com Jesus, ele nos muda de tal forma que aquilo que antes era no nosso coração algo seco, começa a jorrar e transbordar. Jorrar de tal forma que é curioso. Me lembro de muitos relatos, né, de quando as pessoas falam, não, fulano é recém-convertido. E o recém-convertido, ele tem uma característica, às vezes, que muitos percebem, que é o quê? Ele começa a anunciar de uma forma tão exemplar que jorra do coração dele. Ele fala, Jesus mudou a minha vida de tal forma que... E o que acontece no processo? Sabe? O que a gente observa em nós mesmos? Será que nós estamos satisfeitos no Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente firmes na videira verdadeira? Será que nós realmente lembramos a quem nós pertencemos e onde nós devemos permanecer todos os dias? Ou será que existe alguma outra carência em nós que está falando mais alto do que a satisfação que Jesus nos oferece? O que vocês acham? Vamos abrir para uma provocação aí. Se não estiver fazendo sentido também, gente, pode falar, viu? É exatamente essa parte do sentido aí que eu anotei, Carlos, se eu entendi correto que você quis transmitir, vai ser esse sentimento de pertencimento, desde o entendimento da sua origem até o fim, que vai despertar esse sentido. E engraçado que, desde a queda, o homem padece desorientado, né? Uhum. E corrompendo moralmente tudo aquilo que foi criado bom. Uhum. Então, é uma desordem moral que se segue, e algumas crises, eu não tenho como trazer estatística, né? Vai ser meio empírico. Talvez a maioria das crises do homem, ela é só um efeito secundário da primeira crise, Uhum. que é a crise moral com Deus. Às vezes o cara se entende com ele, e toda aquela crise existencial, parece como se Deus, parece não, né? Deus joga luz Uhum. e ilumina a vida desse pecador desgraçado que um dia fomos nós. E daí, dentro dessa sua palavra, eu lembrei aquilo que Paulo escreve lá em Tessalonicenses, quando ele fala sobre o retorno de Cristo, Uhum. né? Para que quer durmamos, quer vivamos, somos do Senhor. E no fim, se consolem com essa palavra. Então, eu consegui ver conexão na sua palavra, nessas palavras que Paulo deixa lá para a igreja de Tessalônica. Não sei se você pegou alguma coisa lá, mas eu consigo encontrar conexão nesse texto. Uhum. Não, perfeito. Não peguei nesse texto em específico, mas me lembrei do quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, como Paulo disse, né? E aí, Laerte, por que essa provocação inicial ela é tão pertinente? Porque eu me lembro talvez aqui alguém já assistiu, o filme do Piratas do Caribe. É um pouco antigo aí, né? Mas o Jack Sparrow, o capitão, ele tinha uma bússola. E a bússola dele, ela apontava para aquilo que o coração dele mais queria. E qual que era o problema? O coração dele mais queria o quê? O Pérola Negra.
E o Pérola Negra tinha acabado de ser engolido pelo Kraken. Então, a bússola do coração dele estava apontando ele para onde? Para a morte. E ele vai até o final, em busca de satisfazer o desejo do coração dele. E é isso que você acabou de trazer para nós. O problema é que o nosso coração é como uma bússola quebrada, que está apontando para tudo aquilo que a gente deseja. Mas é justamente quando a gente entende que Deus, Cristo, é o norte magnético que realmente atrai o nosso coração e aponta, então, a bússola para o sentido correto, e todas as outras coisas vão esclarecer. Então, a primeira coisa é isso mesmo. É a gente entender que o nosso coração ele precisa apontar para Deus. Que só faz sentido pregar o evangelho se nós pertencemos a ele. Só faz sentido anunciar as boas novas se verdadeiramente as boas novas são boas novas para nós. E faz sentido para nós. E aí é isso que a gente está trazendo, esse momento inicial, é para a gente pensar nisso mesmo, como você provocou aí também. De como o pecado ele desregulou a nossa vida. E de como a gente precisa, então, convergir em Cristo, nas palavras de Paulo, né? Encontrar nele de novo. E estando nele, pertencendo a ele, permanecendo nele, tendo então o nosso coração novamente reorientado, é que a gente vai entender a nossa natureza e viver essa natureza da forma correta. Então, a primeira coisa, e aqui a gente conclui então a primeira parte, que é pensarmos nisso. Pertencemos a Deus. A minha natureza é definida então por Deus. Eu sou filho de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. E isso é aquilo que consola o nosso coração em todas as circunstâncias. É isso que nos motiva a pregar o evangelho. É isso que nos motiva a entender que, olha, glória a Deus por isso. Porque Cristo fez reconciliação de um pecador como eu e você para com Deus. E nada se compara a isso. E aí, partindo para um segundo ponto, se a gente tem um chamado que ele é geral, para os filhos de Deus, de uma forma geral, eu sei que cada um de nós aqui temos características que são diferentes. E pensar nas nossas características é pensar no que Deus nos dotou de habilidades, de capacidade, para a gente pensar, olha, Senhor, como eu posso alcançar as pessoas que estão ao meu redor para a tua glória? E aí, eu trago uma provocação para a gente pensar aqui, que é aquilo que a gente pode chamar dar o nome de um chamado específico. O chamado específico ele vai juntar pelo menos três áreas da nossa vida, que é as nossas paixões, aquilo que a gente ama fazer, aquilo que você gosta de fazer. E aí eu queria que você pensasse aí, se você estiver anotando aí, começa a pensar sobre isso. Olha, o Laércio está lá anotando, ó, para depois ele fazer um questionário aprofundado. Brincadeira. Primeiro, começa a pensar naquilo que você gosta, sabe? Nas paixões que você tem. O que você gosta realmente de fazer? Já parou para pensar nisso? O que você gosta? O que você está lá na igreja e você tem a oportunidade de fazer e que você gosta de fazer? O que você está na sua casa e você tem a oportunidade de fazer e você gosta de fazer? O que você está no seu trabalho que você faz e que você gosta de fazer? Eu vejo que cada um de nós temos um jeito diferente, né? Cada um de nós temos uma coisa que a gente gosta mais que a outra. E pensar nisso é um primeiro passo para a gente entender qual é o nosso chamado específico. Depois, é pensar no que a gente é bom. Já parou para pensar nisso? No que você é bom? Quais são os seus dons? O que você tem de dom aí que você carrega? E aí você pode perguntar para as pessoas que estão do seu lado, sabe? Elas te conhecem às vezes melhor do que você imagina. Quando eu falo para minha esposa, olha, o que eu sou bom? Aí ela começa. Primeiro ela identifica tudo que eu sou ruim, né? Para falar, corrige isso primeiro, meu filho. Mas ela sempre me fala, olha, você é bom nisso, você é bom naquilo, eu admiro que você consegue fazer isso e isso e tal. E isso é muito importante da gente pensar. Pois é. Então, assim, a gente vai olhando para isso e pensando o que eu sou bom, o que Deus me dotou de dons. E aí, a terceira pergunta é quais são as oportunidades que eu tenho? E aí você pensa, quais são as oportunidades que você tem de juntar tudo isso, sabe? E aí você começa a pensar, olha, onde que eu tenho oportunidades? E dentro disso, na junção desses três, do que a gente ama, do que a gente é bom e das oportunidades que nós temos, nós vamos perceber naquilo que Deus nos dotou de capacidade para a gente fazer com mais excelência.
para a gente fazer de uma maneira tal que a gente possa entender que Deus nos direcionou a realizar aquilo. Você já parou para pensar nisso? Ou não? Isso daqui já aconteceu para você alguma vez? Você já fez isso em algum outro momento da sua vida? Quem não quiser falar no microfone, pode mandar aqui no chat aqui. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Você já ouviu alguém fazendo essas perguntas alguma vez? Para você pensar nisso. O que eu quero dizer para vocês aqui, ó? A nossa natureza, aquilo que nós somos, é evidenciado nisso. Se você parar para pensar, aquilo que você gosta de fazer, às vezes é diferente do que os outros gostam. E sabe qual que é o nosso problema? A gente, muitas das vezes, é narcisista num processo de avaliar nós mesmos, e a gente começa a julgar que a opinião do outro, a posição do outro é errada, porque a gente acha que o nosso jeito é sempre mais excelente. Mas é simplesmente porque a gente nunca parou para pensar que Deus nos dotou de capacidades que são diferentes da do outro. Deus nos dotou de percepções que são diferentes do outro. E quando a gente vive aquilo que é a nossa natureza, a gente realmente consegue impactar muito mais do que a gente imaginava. Posso dar um exemplo para a gente pensar junto aqui? Quem lembra da caminhada aí de Pedro? Então, Simão Pedro e André, eles são alcançados, então, onde? Eles eram pescadores, não é? Para a gente lembrar. E Jesus, então, caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê os irmãos. E aí o que acontece? Lançando a rede ao mar. E eles são pescadores. E Jesus chama eles para seguirem eles. Para seguir ele. E ele diz algo que chama a nossa atenção. Eu vos farei pescadores de homens. E pensar em pescadores de homem, a gente entender assim, olha, dentro daquilo que eles gostavam de fazer, daquilo que eles tinham dons para fazer, eles tinham oportunidade de fazer, Deus usa aquilo que eles estão acostumados na cultura deles e transforma eles, então, de maneira tal que eles vão fazer isso de uma outra maneira. Então, a gente lembra do relato da pesca maravilhosa, de tudo que aconteceu na pesca maravilhosa, e como isso foi algo tão lindo de ver que as redes rompiam de tanto peixe que os caras pegaram, certo? E eu fiz um paralelo, e aqui de livre e espontânea expressão, só para a gente comparar, de que de pescadores de peixes, eles se tornam pescadores de homem quando? Quando Pedro ele vai pregar ali no seu discurso e 3.000 pessoas são acrescentadas naquela ocasião. E aí, irmãos, a gente percebe que eles tinham algo que Deus dotou eles de capacidade de natureza deles, de pescadores. E Deus usou isso como? De maneira tal para que eles alcançassem outras pessoas. E às vezes a gente despreza aquilo que são as nossas características. E a gente não alcança pessoas onde Deus nos plantou para alcançar. E a gente deixa de alcançar pessoas porque a gente sempre está pensando que a melhor forma é apenas ser intencional. E não que intencional é errado. Nunca foi essa a ideia de colocar o trocadilho aqui. Mas é da gente pensar na nossa natureza. É da gente pensar aquilo que Deus nos dotou de capacidades. Aquilo que Deus nos deu de maneira tal que pertence a nós. Para que a gente possa usar para alcançar pessoas. Então, pense você, as suas paixões, aquilo que você gosta de fazer e é bom fazendo, e as oportunidades que você tem no local onde Deus te plantou, vai te possibilitar alcançar pessoas que talvez nós nunca vamos conseguir alcançar. Vai possibilitar que a pregação do evangelho chegue em locais que talvez o seu pastor da igreja local que você está não vai conseguir chegar. Quantos grupos a gente pertence, em quantos lugares a gente está alocado e existem pessoas precisando ouvir o evangelho e a gente despreza, às vezes, quem nós somos nesses ambientes. Então, pense você aí. Onde Deus te plantou na sua casa, usando as características que você tem, na oportunidade que você tem, para alcançar as pessoas da sua casa.
Será que nós temos usado isso da melhor forma possível? É uma provocação. Diante de relacionamentos que nós temos no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, onde nós estamos indo e caminhando, nós temos feito aquilo que Deus nos dotou de capacidades e dons e talentos e oportunidades para fazer? Ou nós temos negligenciado tudo isso? Sempre esperando, não, o melhor é em outra ocasião, o melhor é deixarmos para outra oportunidade. Por favor, pastor, fica à vontade. Eu acho muito interessante o que você está dizendo, e eu tenho sempre falado aqui com a igreja, provocando um espírito evangelístico. Eu tenho dito, olha, você pode perceber que você não mora no mesmo endereço que outros irmãos da igreja. Geralmente são irmãos que moram em locais de uma distância maior. Às vezes acontece de crentes serem vizinhos de crentes, mas na maioria das vezes é um crente morando em um bairro, outro crente morando em outro crente morando em outro, e sempre nós temos pessoas com habilidades diferentes na igreja. Sempre, sempre. Como Deus é extraordinário até nisso, né? E aí eu coloco as pessoas para pensarem, irmãos, será que você está morando naquele bairro ali simplesmente porque você gosta daquele bairro, porque você achou aquela casa num preço razoável? Então você não pense sob essa perspectiva. Pense que você foi plantado ali para que ali você frutifique. Ali você está naquele bairro, mas pode observar que não há outra pessoa da igreja naquele bairro. Às vezes acontece, repito. Mas a fulana de tal já mora em um outro bairro. É exatamente para que naquele outro bairro aquela segunda pessoa frutifique. E é interessante que aquela outra pessoa não trabalha na mesma empresa que você trabalha. Então, os talentos são diversificados na igreja. E como Deus quer alcançar a cidade, colocando cada família num determinado ponto específico da cidade, para que, então, esse propósito seja alcançado. Aí as pessoas, pastor, eu não tinha pensado nisso, mas comece a pensar. Comece a pensar que Deus trabalha com exatamente essa natureza extraordinária que você tem para oferecer a ele no local onde você está, porque, na verdade, onde você está foi o local onde Deus te colocou, para que ali você frutifique. Obrigado. Ótimo, perfeito, pastor. E é pensando nisso mesmo que o Senhor provocou para nós, porque, vejam, irmãos, nós não temos as mesmas características e precisam ser alcançadas pessoas em todos os ambientes. Às vezes a gente ignora a característica que a gente tem e pensa só assim, não, seria melhor se eu fosse mais parecido com o pastor Antônio. Não, seria melhor se eu fosse mais parecido com o Renato. Que aí sim eu ia fazer a missão de uma maneira melhor. Mas Deus nos plantou com as características que temos, da maneira que nós somos, para a gente alcançar pessoas no local onde nós estamos. Por isso a gente precisa primeiro lembrar o senso de origem, a quem nós pertencemos. Porque se nós lembramos, olha, eu pertenço a Deus, eu sou um filho de Deus, isso vai exalar naturalmente de nós. Isso vai fluir de nós como uma fonte de água viva. E depois nós vamos perceber aquilo que Deus nos dotou de capacidades e dons para a gente alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente pensa em tantos ambientes. Vejam, os jovens no nosso momento presente, onde eles estão? O que eles estão fazendo agora? Em que tipo de atividade eles estão envolvidos, sabe? Muitas das vezes a gente participa com os nossos jovens de momentos e a gente não percebe coisas que são assim, poxa, a gente tem em comum. Já parou para pensar nisso? Naquilo que a gente carrega em comum e que pode abrir brechas para a gente levar o evangelho naquilo que nós somos e temos, sem que a gente precisa necessariamente esperar o próximo evento evangelístico da igreja. Sem que a gente precise esperar o próximo movimento missionário que aconteça.
mas que a gente possa levar isso através de onde nós estivermos, através do local onde nós ocupamos, e frutificar da maneira onde nós estamos. E aí você começa a pensar no seguinte, quais são as características que nos diferem, sabe? Por que nós somos tão diferentes? Tem crente que ele tem um jeito de ser, tem uns que são mais introvertidos. E aí? E vendo esse crente que é mais introvertido, alguém pode olhar e pensar assim, poxa, mas ele está plenamente satisfeito no Senhor Jesus. Tem como ser assim? Será que dá para ser assim? Ou a gente sempre tem que esperar na nossa imaginação que alguém que vai pregar é só alguém que fala super bem, alguém que tem uma retórica exemplar? Será que é isso que a gente tem que esperar? Então, vejam, outro dia num grupo do seminário, o pessoal contou uma história que eu falei assim, sensacional o que aconteceu. Um pastor, o pessoal falou que um pastor estava passando por um momento difícil e ele lançou uma Bíblia pela janela de casa. A Bíblia acertou na cabeça de um cidadão que estava na rua. E o cara foi e pegou a Bíblia, ele estava pronto para suicidar, pegou a Bíblia, leu e se converteu. Aí você fala assim, meu Deus, eu vou começar a jogar a Bíblia em todo mundo, e aí vai todo mundo se converter. Não é isso. Jesus encontra as pessoas onde elas estão, a maneira que elas estão. E ele vai usar oportunidades que nós nem imaginamos. Mas agora, o que nós precisamos pensar? Que, entendendo aquilo que Deus nos chamou para ser, vejam, até naquilo que é o mais improvável, mas Deus deu o dom àquele pastor de entregar a palavra para alguém, nem que fosse jogando pela janela. E depois ele se assustou, dizendo, olha, fulano se converteu, mas essa história fui eu que joguei a Bíblia. Gente, eu achei bizarro isso. Mas eu pensei, poxa, Deus às vezes nos dá capacidades e oportunidades que a gente nem espera. E na simples maneira de entendermos que nas nossas inquietações, nos nossos medos, nos nossos anseios, da gente poder lembrar daquilo que Cristo é, pode transformar a vida das pessoas. Não é? Então, às vezes a gente está deixando de pregar, de oportunizar a pregação do evangelho naquilo que é o mais comum, porque a gente está se esquecendo de a quem nós pertencemos e o que Deus nos dotou de capacidades. E aí, eu queria ouvir mais de vocês aí, para a gente pensar nisso, de quais são as experiências que vocês já tiveram. Por exemplo, de coisas que são características de vocês, que vocês gostam de fazer, que vocês têm o dom para fazer e que tiveram a oportunidade de executar e que, de alguma maneira, vocês perceberam, poxa, Deus usou essa ocasião para alcançar uma pessoa, sabe? Para você pensar, olha, quem eu estou evangelizando? E aí, quem você está evangelizando nesse momento? Será que você está evangelizando a sua família, onde você está? Será que você é aquele que anuncia o evangelho na casa onde você está? Da maneira tal que você vivencia o evangelho na natureza de quem você é? Será que você, no seu trabalho, é aquele que anuncia o evangelho na natureza de quem você é? Sabe? Pregando de forma natural e intencional, vivendo o evangelho com as pessoas que estão ao seu redor? Entendendo que viver a fé é isso, é ser prático, é entender que é a sua natureza, é quem você agora é, uma nova criatura. Então, queria ouvir quem tem aí algum relato nesse sentido, e esse primeiro momento a minha intenção é isso, a gente se motivar, a gente se engajar. Como eu disse, o pessoal que vem para frente é mais parrudo, eu quero ser mais devocional nesse sentido, mas para a gente se provocar, sabe? Para a gente pensar na nossa natureza, para a gente pensar, olha, o que mudou na minha vida depois que Cristo me encontrou? E como isso transforma a vida das pessoas que eu amo e como está impactando a vida das pessoas que estão ao meu redor. Por favor, pastor. Olha, eu entendo que nós somos movidos pelo amor.
E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, e vocês sabem muito bem, porque o amor de Cristo nos constrange. Perfeito. Então, a nossa natureza hoje é a natureza que vem do céu. Então, a nossa forma de ser hoje, ela é caracterizada, ela pelo menos deve ser moldada pelo amor. Então, esse amor que me alcançou, ele me leva a conduzir outros a Cristo. Eu, ou quase todos os sábados, eu tenho um trabalho de evangelização aqui na feira da cidade, e esse trabalho já tem quase 8 anos. E eu, inicialmente, sempre falo lá, as pessoas que estão me ouvindo, olha, nós estamos aqui porque amamos ao Senhor, porque um dia Ele nos amou. Então, sabe, essa natureza do amor de Deus, ela deve ser tão forte em nós que nos leve a conduzir outros a Cristo Jesus, né? E então eu entendo assim, eu entendo que essa mudança tão radical que houve na minha vida pelo fato de o amor de Cristo invadir tanto o meu ser, agora eu vou entender o que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, que eu então sou levado a levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo, à salvação de Cristo. Então eu entendo dessa forma. Não sei se eu estou exatamente dentro do assunto proposto, mas eu creio que seja muito isso, sabe? É a questão do amor, porque Ele me amou, eu, então, essa pessoa, essa natureza, agora, embora pecadora, leva outras pessoas a viverem também esse amor. Perfeito. Ótimo, perfeito. Por favor, Renato, fica à vontade. Você falando aí a gente falar, né, sobre nossa experiência, né, a nossa natureza, né, tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu estava lembrando de uma situação que aconteceu. Eu trabalho no supermercado. Comecei agora há pouco tempo a trabalhar como corretor, mas ainda não saí do mercado. E uma fiscal lá de loja me chamou lá, porque tinha um cliente fazendo um monte de ignorância com ela e tal. Aí eu fui lá na frente para ver, né, que eu sou encarregado de um setor. Aí fui lá e tal, aí cheguei, boa noite, tudo bem, meu amigo? O cara nervoso, pô, que isso aqui tá errado e tal. Simplesmente porque o carrinho era, naquele determinado caixa, não passava. Tinha uma barra, assim, uma proteção, e entre essa barra e o caixa, o carrinho não passava, o carrinho era muito grande. Ele fez maior ignorância com a menina e tudo, e eu fui, conversei com ele ali, e a situação acalmou e tal. Expliquei a ele, né, pedi desculpa, mesmo a gente não estando errado e tal, pedi desculpa. Ele foi entendendo. Aí, beleza, foi embora e tal, apertou minha mão, saiu até rindo, depois brincando. Aí a fiscal, né, poxa, caramba, engraçado, esse cara, pô, tava cheio de ignorância, você chegou, pô, falando direito com você, esses caras, pô, acho que é porque é mulher, logo crescer, se levantar e tal. Aí eu falei, não, fica assim não, fica calmo e tal, bebe uma água. Aí passou. Aí daqui a pouco veio ela atrás de mim. Renato, poxa, queria ser calmo assim igual você. Eu falei, como assim? Não, você é muito calmo e tal. Aí eu falei, não, Lindiara, eu não sou calmo não, muito pelo contrário. Eu sou bem estressado, nervoso. Mas você ficou calmo? Eu falei, não, eu fiquei calmo. Ah, mas como é que você consegue? Você faz terapia? Eu falei, não, isso é muita oração. Aí ela, tá. Aí depois eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, né? E agora veio a memória, né? Essa, né? Foi algo que Deus fez muito assim nítido na minha vida, né? Essa questão, eu era uma pessoa assim muito meio estressada, explosiva, às vezes falava sem pensar, acaba, né, ferindo as pessoas, machucando com palavras, e isso daí, né, eu já carrego, né? E acabo que faço assim sem perceber que as pessoas ao nosso lado ele tá percebendo, né?
no Isso. trabalho, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e até lá na igreja também. Muitas coisas que acontecem no meu trabalho, eu tiro para dentro da igreja. Porque lá também a gente tem muita gente PCD, pessoas com deficiência, surdo-mudo, né, pessoas que acidentadas, não tem só enxerga de um olho, ou tem alguma deficiência, um braço curto, uma perna. E essas pessoas, para a empresa, você tem que lidar de uma forma diferente. Tanto pessoa com deficiência e jovem aprendiz. Né? Então, é uma coisa que a vida me ensinou por conta do trabalho. E na igreja, eu também olho para eles assim com um olhar assim, mais cuidadoso. Na hora de você falar alguma coisa, sempre estar com alguém perto. Né? Muitas vezes acontece lá na empresa, pessoas ser mandadas embora porque às vezes tratou mal um jovem aprendiz. O jovem aprendiz continua trabalhando e aquele funcionário pode ter 10, 15 anos de casa, é mandado embora. Por quê? O jovem, quando acontece alguma coisa e ele fica triste, chora, ele liga para a mãe ou para o pai e fala, aconteceu isso, fulano me tratou mal. Ele não fala nem com a gente, nem com o gerente da loja, passa para os pais. Aí o pai vai lá, liga para a central da empresa, para o RH, né, já fala tudo lá de uma forma assim, bem exaltada e tal, cresce um pouco as coisas, e no final das contas o funcionário acaba sendo prejudicado, né? Então, a orientação que a gente recebe, vai conversar, vá com alguém, né? Sempre com testemunha, né? Fala com calma e tal. Pessoas com deficiência também, eles são muito agitados, são nervosos, porque às vezes se você não entende o que ele está falando, ele fica chateado, ele fica já de cara vermelha, né? Porque você não está entendendo ele. Lá na igreja a gente tem um menino autista, muito inteligente, está para se formar agora na Universidade Federal aqui do Rio, na UF, em História, e ele ajuda a gente lá no som, né? Como a igreja é pequena, a gente acaba fazendo várias coisas, né? E ele ajuda a gente no som, e uma certa vez eu questionei com o pessoal da mídia, os líderes. Falei, por que vocês só botam ele comigo? Porque eu já percebi que as outras pessoas não tinham paciência. Eu falei, começa a botar, mas pô, fulano reclamou porque ele é muito lento, ele demora a passar os slides e tal. Eu falei, não, mas tem que botar ele com as outras pessoas. O que adianta? A gente está aqui na igreja, a gente não tem paciência com o irmão do lado, que tem uma deficiência, né? Então, assim, essa questão aí dessas coisas particulares que a gente passa, né? Essas experiências, cara, isso aí é muito válido, e eu falo isso com propriedade porque eu não queria trabalhar nesse mercado. Eu já trabalhava em um outro supermercado, era muito estressante, e eu botei na minha cabeça que eu não ia trabalhar mais nesse ramo. Aí Deus usou uma pessoa para mim trabalhar nessa loja. Eu falei, caramba. E até hoje, eu não saí de lá, sempre eu fico lembrando disso, da experiência que eu tive, que eu ia trabalhar ali. Sim. Amém? Perfeito, ótimo. E você percebe, só um minutinho, Jonas, e você fala. E você percebe, Renato, que como Deus está usando aquilo que ele está te aperfeiçoando para você também usar isso dentro desses ambientes e essa sensibilidade. E é nesse ponto que eu acho que é o foco central para a gente entrar aqui nessa segunda perspectiva. Se primeiro nós somos filhos de Deus, segundo, Deus nos dotou de sensibilidades e visões e pontos para alcançar pessoas que talvez muitos não vão observar. E é justamente naquilo que Deus te colocou, para ter sensibilidade com essas pessoas, que Ele está te capacitando, por exemplo, para aperfeiçoar e discipular pessoas. Você está entendendo? Que talvez muitos outros não terão a paciência que você antes não tinha, mas que Deus transformou seu caráter e o seu coração com o encontro com Ele, para que você agora use isso para a glória dele, para que você agora alcance pessoas nessa situação. E é isso que eu acho que é tão necessário a gente perceber, que Deus não nos coloca em lugares por acaso, nunca é por acaso, né? É sempre numa perspectiva muito mais pedagógica, para a gente entender como Deus quer que nós possamos viver a fé de forma prática na realidade da vida onde nós estamos. E não só para a gente pensar assim, poxa, eu vou ter que fazer isso, aquilo outro. Cara, Deus quer que você seja o filho dele, o qual ele está dotando de dons e capacidades no local onde você está. E aí você tem essa sensibilidade. Glória a Deus por isso. Jonas, por favor, fica à vontade. É muito bom o relato também do irmão aqui que trabalha no supermercado. Muito edificante ouvir o Renato. Mas eu vou falar um pouquinho aqui.
e eu queria dizer que já começar com todo cristão missionário, né? Do contrário, ele é um impostor, como diria o Spurgeon. E a gente tem um projeto chamado Missões Urbanas aqui em São Gonçalo, e eu tenho visto muito que a gente tem várias igrejas aqui em São Gonçalo. É demais. Eu já fiz a conta e, probabilisticamente falando, a gente tem umas 200 mil igrejas aqui. Só que a quantidade de morador de rua e usuário de droga é muita. E a gente começa a perceber, quando a gente está na rua, que a gente começa a perceber que, embora as igrejas estejam crescendo em número, o reino não está avançando, pelo simples motivo de que as pessoas que são perdidas, elas não foram alcançadas. O que aconteceu foi que pessoas migraram de outras igrejas para as igrejas que abriram recentemente. Então, e isso acaba sobrando para a gente, porque a gente tem que alimentar essas ovelhas. E como a gente não alimenta só com o alimento físico, mas também com o espiritual, a gente tem notado alguns pequenos focos de vivimento na vida deles, que é através de eles não roubam mais, eles não bebem mais, eles não se prostituem mais, e a cada dia que a gente vai lá, naquela região ali do Alcântara, que é uma região terrível, perto do pátio, que eles estão cada dia mais voltados para Cristo. E o irmão falou sobre quais são as suas armas para você alcançar outras pessoas. E eu tenho muita comunicação, né? Por eu ser professor, eu falo muito, eu falo demais. E o que acontece? E eu acabo também contando a minha vida para eles. E disso, ali no nosso projeto, a gente tem conseguido alcançar algumas crianças que estão na rua também, que os seus pais levam, e está se gerando vida, está se gerando um testemunho, e as pessoas estão aceitando Cristo para a glória e honra do nome dele. Até porque a gente agora tem 8 pessoas que estão recuperados, 8 jovens recuperados da rua. Eles estão muito bem falando de Cristo, estão com todo o amor, e eles estão sempre lá trabalhando com a gente agora. Mas, apesar desse testemunho, eu quero dizer que, apesar de nós termos armas, mas para usar, como cada um aqui tem, que são muito importantes, o ouvir ainda é muito importante, porque a gente quer aprender para praticar, mas não conhecer para praticar. Então, porque a nossa sociedade, ela despersonaliza pessoas. Pessoas não são mais pessoas são apenas produtos para serem consumidos, né? A gente vê no Instagram, Facebook, isso tudo. Então, a gente tem que começar a conhecer para poder praticar. E não... Então, toda pessoa é um ser individual e ela precisa de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui em São Gonçalo, para poder praticar essa boa obra e fazendo a cada dia mais e mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. E aí, Jonas, é isso que eu acho que é interessante a gente começar a pensar. Porque a minha provocação para nós nesse momento é a gente pensar nisso mesmo. Quem eu estou evangelizando, sabe? Será que eu sei o nome das pessoas que eu estou evangelizando? Quem eu estou discipulando? Porque às vezes a gente usa isso por ser liderança, né? A gente usa isso de forma muito genérica. Tipo, não, mas eu prego na igreja, Poxa, mas a gente não sabe o nome dessas pessoas. Quais são os nomes delas? Quem são esses jovens que saíram da rua? Sabe, qual que é a realidade deles? Para que nós possamos entender que é essa vida que a gente precisa ter. E é por isso que a gente está trazendo essa sensibilidade. E espero que tenha conseguido passar a minha ideia para vocês, mas a minha provocação para nós nessa noite é pensarmos nisso. Aquilo que Deus está nos colocando e nos plantando, já o Laerte passo, aquilo que Deus está nos colocando e nos chamando de forma específica, é para que a gente possa ir diretamente, alcançando. Olha, se a gente é aquele que prepara o caminho, que você seja esse preparador de caminho, sabe? Que você seja aquele que, poxa, vai à frente e alinha alguns momentos iniciais e passa depois para aqueles, mas não abandona. Porque muitas das vezes a gente está quebrando o processo antes da hora. A gente não está dando seguimento no processo. E ao invés da gente cultivar uma vida de discipulado, a gente simplesmente faz o quê? A gente quer gerar filhos. Olha, não, eu vou pregar o evangelho, eu vou alcançar pessoas, mas a gente não está formando discípulos. A gente não está vivendo a vida do discipulado.
A gente não está entendendo que o propósito é sobre ser família, filhos de Deus, e não sobre simplesmente despersonalizarmos. Nós alcançamos um número X, pregamos o evangelho para tantas pessoas, mas afinal de contas, quem são esses? Quem são essas pessoas que eu estou alcançando? Eu gosto, e aí passo para o Laeste, da sensibilidade que Paulo tem. Em suas cartas, ele sempre cita o nome. E aí tem um problema lá entre duas irmãs, Evódia e Síndia. Ele manda e fala o nome delas, para elas se resolverem na comunhão. Essa sensibilidade que o que importa são as pessoas. Não são só números, são pessoas, né? E a gente entender essa vida relacional. Laes, por favor. Eu queria expandir um pouco essa sua fala, dentro de um pouco do que você falou, do que o pastor Antônio falou, o Renato, que esse crescimento, ele é interessante que seja para fora, porque apesar das dificuldades, exercitar a fé nas quatro paredes da igreja é fácil. Perfeito. Né? Então, se eu exerço uma liderança, apesar das dificuldades, aqueles liderados, eles vão seguir algum caminho. Agora, como conectar isso? Como ser esse agente, não ser um impostor, como o Jonas falou, dentro da família, dentro do bairro, no trabalho. E observe, o tema de naturalidade, mais do que intencionalidade, quando você está em casa, Carlos, aí eu vou falar de uma maneira hipotética, sem apontar um canhão para você e puxar. Você é natural. Isso. Às vezes, quando a gente vai lá, está à frente, a gente pega algumas ferramentas da retórica, do conhecimento, da teologia, faz o Frankenstein, eu sou o novo Laerte. Uhum. E quando desliga aqui a reunião, o Laerte natural que vai conhecer minha esposa. Que está aqui. Isso. O Laerte trabalhador, quem vai conhecer são os meus colegas. O Laerte natural é na família, e assim vai. Então, volta um pouco, né? Aquele sentido onde você encontra o norte, onde você vê para onde você está indo, vai ajudar a modificar essas ações naturais, não só na igreja. Uhum. Repito, apesar da dificuldade, na igreja é fácil. Sim. Se tiver alguma complicação, sempre vai ter alguém para poder intervir. Vai ter o pastor, vai ter o diácono, vai ter o presbítero, sempre tem aqueles irmãos que estão ali prontos para poder ajudar, mas e lá fora, Isso. né? Deus enviou seu filho para morrer por nós quando nós éramos inimigos dele. Então, o meu irmão, ele pode estar lá fora e eu não sei. Uhum. O meu irmão, ele pode estar na criminalidade, ele pode ser aquele cara que vem pedir dinheiro e eu julgo e digo que não tenho dinheiro. Eu estou com R$2 aqui no bolso, velho. E eu posso dar aqueles R$2, mas eu digo que eu não tenho, já começo mentindo. E daí eu digo que eu não tenho porque eu acho que ele não vai pegar aquilo ali para usar da forma como ele falou. Então, entende? É essa naturalidade com que a gente age em quase todos os aspectos de nossas vidas que é o X da questão. Perfeito. E eu vejo uma condição de superar isso, pegando um pouco o gancho em um dos últimos workshops que a gente fez. Participou o pastor Yalan, o Rodolfo, o pastor Gustavo, e trouxe algumas dessas características diferentes. O que é que impede? Igual você falou ali, o que é que impede? O que é que impede? Então, às vezes, é segurança, às vezes é a timidez. Então, as desculpas vão ser muitas, mas quase todas elas de uma maneira natural. Ele vai falar isso de uma maneira natural. Então, esse convite de olhar para si, para mudar essa naturalidade é que precisa ser expandido, Uhum. bem trabalhado. Eu penso assim, do contrário, vai se tornar muito mais difícil e penoso alcançar esse resultado intencional. Uhum. Perfeito, Laerte. Eu acho que aí vem o ponto que a gente pode formar juntos aqui, que é a intenção.
Muitas das vezes nós estamos tentando formar uma igreja que atraiam as pessoas, no sentido de que a nossa igreja possa atrair o maior número de pessoas possível. E aí a gente quer capacitar a nossa igreja para atrair pessoas. E aí foi o movimento que Jonas falou, de que tem muitas igrejas na região dele, não é? Tipo, o número que você falou me assustou, umas 200 mil, é isso mesmo? Um número muito grande, cara. É muito expressivo isso. Mas qual que é o problema? Como ele falou, o que está acontecendo? O crente mudando de uma igreja para outra igreja. Porque qual que é a intenção dele? Ah, eu quero uma igreja melhor para eu congregar. E aí a gente está fazendo igreja pensando em qual propósito? De que as pessoas venham para a minha igreja. Mas qual que é o movimento? O movimento ele é contrário. É que os discípulos vão alcançar os pecadores onde? Onde os pecadores estão. Onde que os pecadores estão? Na minha casa. Minha família tem pecador. E aí, Laeste, é isso que você falou. O que que a minha família vai ver de mim? Um crente no Senhor Jesus verdadeiramente, na naturalidade de quem eu sou, ou um Frankenstein, que quando fecha a câmera e quando eu estou então longe, a gente se esquece, entende? De viver a Cristo. Então aí tem um problema. Porque a gente está sendo impostor, e impostor em qual sentido? Isso é muito fácil. Aí é hipocrisia. Aí a gente realmente não é aquilo que a gente está professando ser. Nos falta o caráter de Cristo. Então, volto para a primeira proposta. Primeiro, eu sou um filho de Deus. E aí, cara? Será que nós estamos sendo filhos de Deus verdadeiramente? Permanecendo independente se nós vamos alcançar 1.000 pessoas, uma pessoa, independente do número. Será que eu estou sendo um filho de Deus onde eu estou? E aqui é o primeiro ponto. E isso é chave. Porque se eu entendo a quem eu pertenço, se o meu coração está alinhado com ele, se eu pertenço a ele e eu permaneço nele, eu vou dar frutos. E frutos aqui no sentido não é de multiplicar a minha igreja e atrair pessoas para a minha igreja, mas é de discipular pessoas e de alcançar pessoas. Entende? E aí, esse é um movimento que eu acho que o nosso coração precisa começar a fazer. De entender que enquanto a gente vai indo, eu vou indo para o meu trabalho, eu estou vivendo Cristo. Enquanto eu estou indo para a minha escola, eu estou vivendo Cristo. Enquanto eu estou indo no supermercado, eu sei que eu estou vivendo em Cristo e permanecendo nele. E antes eu era o estressado da família, o rebelde, o revoltado, o cara que, se tivesse oportunidade, estourava com todo mundo. Mas hoje eu sei a quem eu pertenço. E é por isso que eu sei que o quê? Por estar em Cristo e pertencer a Ele, meu coração tem paz. Antes não tinha. É ou não é, gente? É por causa de Cristo, não é por nós. Se fosse por nós, fala aí. Laeste, que é do Nordeste aí, Laeste. Fala aí, se fosse só por você. Brincadeira, diga aí, por favor. Não, e dentro desse tema, acho que vale lembrar o texto que você trouxe como base, ensinando-nos a guardar as palavras que eu, Jesus, tenho dito. Isso. Então, é apontar Jesus. Do contrário, vai falhar miseravelmente. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é sozinho. A nossa natureza, ela só é expressada em Cristo, permanecendo nele. E aí, gente, vai dar 9 horas. Marcos Paulo corta aí o nosso tempo para a gente, porque seminarista, e juntou aqui alguns seminaristas, tá todo mundo junto, né? Parece que um estuda com o outro e tal. Então, assim, eu espero ter contribuído para uma discussão. E, gente, como eu disse, estou aqui para a gente fomentar essa discussão mesmo, para a gente se provocar, para a gente poder crescer juntos. E, como eu disse, tem gente que muito mais gabaritado talvez que eu, com toda a humildade, lógico, eu estou dizendo isso aqui, mas de pensarmos que Deus nos trouxe aqui para essa construção de conhecimento, para a gente se provocar nisso. E aqui eu encerro a minha apresentação e passo para esse momento final aí, para Marcos Paulo nos conduzir naquilo que for o passo final, tá bom? Obrigado, gente. A minha fala é justamente no sentido assim, concordar, refletir bastante. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa,
alguma coisa que lembrou. Eu vou abrir meu coração. Esse tema foi muito. O Carlos falou, né? Aquelas atividades que nós estamos muito voltados, é um perigo. É um perigo. A gente está voltado só às atividades. Esse é o perigo. E precisar olhar esse nome, né? Olhar o nome. Quem é a pessoa que eu de fato estou evangelizando? Quem é a pessoa que de fato eu estou discipulando? Às vezes a gente é líder, a gente prega, a gente ensina, mas estamos envolvidos diretamente na busca de evangelização de alguém. Então, é uma reflexão. E essa temática em relação à natureza, às áreas da nossa vida que precisam ter nossa atenção. As pessoas estão passando. E assim, depois de lançar o tema dessa jornada, porque eu fui olhar para muitas realidades, por exemplo, no meu trabalho. Tem gente com ansiedade, com lares fragmentados, e aí todo mundo sabe que eu sou cristão, mas até que ponto eu tenho colocado o evangelho? O testemunho, ele ajuda em muita coisa, mas o que transforma de verdade é o evangelho. Eu acho que é isso a minha fala. Em relação a isso, do testamento, se vocês quiserem, à vontade aí. Se não, sim, tira uma foto. Mas foi muito bom. Bem, irmão, assim, rapidamente eu fiquei escutando e eu não falei não porque eu tô muito resfriado, garganta tá ruim, tô espirrando toda hora, tá muito ruim. Mas há muitos anos que a base de discipulado eu não entendi o que era. Eu sou de uma igreja do interior. Muitos pastores que passaram não trouxeram isso pra gente, o que era, como fazer. Eu tinha uma visão que era, passou aquele período de 6 meses, 3 meses de preparação, batismo, acabou. E hoje não, hoje eu tenho um pastor que ele tem uma outra visão. Ele nos ensina, e não, discipulado é você acompanhar, é você ensinar, é você mostrar a ele o caminho que deve permanecer, é você todo dia se interagir com essas pessoas, porque eu esses dias estava até pregando sobre um texto sobre Nicodemos e Jesus. Jesus Cristo, ele só não foi, não simplesmente quis resgatar, ele ensinou, mostrou a ele qual era o caminho. Então eu falei assim, hoje é a necessidade, não é só eu ir lá e falar de Jesus Cristo para ele. A necessidade é eu acompanhar ele, é eu instruir ele, é saber como está o dia a dia dele, é saber o que ele tem passado muitas das vezes, porque, como foi falado aí sobre alcoolismo, sobre droga, nós sabemos que é a dificuldade das pessoas. Então, o que nós, como igreja, temos interagido? Se é que vamos lá, ganha, o cara entrou para dentro da igreja e eu cruzo meus braços e fico quietinho, achando que ele vai vencer todo dia sozinho? Não, eu vejo muita parte de evangelismo. Hoje eu tenho muita visão assim, eu tenho muito com aprender. Depois que eu entrei no seminário, acho que desconstruí tudo aquilo que eu conhecia. Eu estou tentando reconstruir para eu tentar ser alguma coisa assim. Eu quero ser um servo de Jesus Cristo, mas com propósito de ensinamento, não só para ganhar, fazer como os irmãos falou, fazer mudança de cadeira. Você vai numa igreja, o irmão está hoje. Aí você vai esse mês que vem na outra, o irmão que estava lá já está lá na outra. Não, eu quero ganhar pessoas e capacitar elas para se defender dia a dia, ensinar a palavra de Jesus. Porque se é bom para mim, se foi bom e é bom para mim, eu vou passar o que é bom para os outros. E o que é bom eu tenho que ensinar de uma maneira, uma qualidade, não simplesmente algo superficial. Então, é só essa minha fala. Amém, igreja. Mais alguma consideração final? O cara fica dizendo que na frente dele vai vir gente parruda, só se for parruda de peso, né? Ó,
papada. Rapaz, que isso. Mas, assim, gente, muito bom poder tratar sobre esse tema. E é aquilo, quando o Marcos Paulo propôs, meu coração foi extremamente confrontado sobre isso, e de pensar sobre isso. Então, assim, essa provocação mesmo, que eu quero que a gente saia daqui, né? Pensando, olha, quem eu estou evangelizando? Quem eu estou discipulando? Quais são os nomes dessas pessoas? Eu acho que isso é fundamental, esse relacionamento, essa natureza de vida compartilhada, né? Que Deus possa nos abençoar. Tá ótimo, gente. A gente vai tirar um print para marcar a nossa noite. Vou pedir ao nosso irmão Renato para fazer uma oração encerrando. Pode ser, Renato? Pode? Tá ótimo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Nos ajude a melhorar. Senhor, abençoa, Senhor, cada igreja aqui representada. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, esse ensinamento, Pai, que o Senhor trouxe às nossas vidas através da vida do Carlos. Senhor, abençoa ele grandemente. Abençoa a vida do Marcos Paulo, Pai, que está aí à frente também, Senhor, desse evento, Pai. Abençoa esses próximos dias também, Pai, essa jornada aí, Senhor, que a cada vez mais o Senhor venha fazer a gente crescer diante de Ti, Senhor, primeiramente, Pai. Pai, nos fortalece em tudo, Pai, nas nossas dúvidas, Senhor. Continue nos ensinando, Senhor, a caminhar contigo, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a fazer a Tua vontade, Pai, e que venhamos fazê-la com excelência, Pai, que tenhamos muito mais encontros, Pai, muito mais conteúdo, Pai, e que nós venhamos fazer, Senhor, as coisas, Pai, de uma maneira que Te agrade. Abençoa a nossa noite, dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou tirar só um print. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, hein? Agora, deixa eu tirar o óculos. Ah, meu. 3, 2. Já foi, agora foi. Valeu, gente. Até amanhã, fé em Deus, tá bom? Se quiser, mesmo que não participou hoje, pode entrar nos outros dias, então, se tiver divulgar aí, tá bom? Pode divulgar o link da inscrição. Amanhã a gente vai colocando para dentro do grupo. Se vê de novo. Abraço. Boa noite, irmãos. Valeu, boa noite.